que é ideologia? Ideologia é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo ao termo ideário, contendo um sentido neutro, como um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e principalmente políticas. O termo ideologia possui vários sentidos e essa multiplicidade de sentidos torna difícil a precisa identificação e conceituação da palavra. Teoricamente, a ideologia em si é quase tão antiga quanto a filosofia, tendo seus primórdios remetidos à antiguidade clássica, com os pensamentos do filósofo Aristóteles. Porém, o termo somente foi criado na modernidade com o filósofo francês Destutt de Tracy, ganhando o escopo de uma ciência que abordaria a formação e a construção de ideias que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. O entendimento popular interpreta a ideologia como um mero conjunto de pensamentos ou uma concepção sobre algo. No entanto, a ideologia vai além disso. Podemos definir ideologia de duas maneiras: a perspectiva clássica e a abordagem crítica. Na perspectiva clássica, o termo carrega o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de pensamentos que compõem a intelectualidade humana. Já na abordagem crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para sustentar a suposta legitimidade de um sistema de dominação. A produção técnica era a atividade dos comerciantes, artistas, artesãos, soldados, escravos, ou seja, era o trabalho e a produção técnica que não demandavam um esforço intelectual. A praxis era a filosofia e o cuidado intelectual com a política e com a ética, demandando um esforço intelectual. E esta última, o esforço intelectual, seria superior à primeira e envolvia a ação embasada em ideias. Os gregos clássicos valorizavam, portanto, os pensamentos, e cada princípio filosófico deles era proposto como sendo uma verdade única e universal. Desse modo, eles não reconheciam que havia um contexto histórico e uma perspectiva pessoal de um mundo que os levavam a pensar daquela maneira. Os filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles, eles já possuíam ideologias, mas não percebiam. Os primeiros ideólogos foram Destutt de Tracy, Karl Marx e Auguste Comte. A abordagem clássica de ideologia teve origem com o filósofo francês contemporâneo de Destutt de Tracy. Tracy, ele era um entusiasta dos princípios defendidos pelo iluminismo e acreditava que a Revolução Francesa representava o melhor caminho para instaurar as mudanças necessárias na sociedade francesa, permitindo assim o verdadeiro progresso do país. Ele era um fervoroso opositor da monarquia e também era reconhecido como um pensador materialista. Para o materialismo, apenas os fatos concretos e materiais devem ser considerados como base para qualquer compreensão do mundo, valorizando a ciência e descartando a metafísica, a religião ou qualquer outra forma de abstração ou idealismo. De acordo com Tracy, a melhor forma de analisar as ideias de maneira científica e historicamente fundamentada era através da ideologia. O filósofo francês, considerado o pai da sociologia,
e o fundador do positivismo, Auguste Comte, reconheceu o valor desta ciência proposta por Tracy, vendo-a como o principal instrumento para o avanço do pensamento no abstrato campo das ideias. A ideologia, segundo Karl Marx, o pensador e sociólogo alemão, Marx, reconhecido como pioneiro do socialismo científico e o desenvolvedor do método de análise social materialística histórico dialético, foi aquele que adotou uma abordagem crítica em relação à ideologia. Sob a ótica crítica de Marx, o termo passou a ser visto de forma negativa. O materialismo histórico marxista não admitia a separação entre a produção de ideias e a realidade histórica e material, argumentando que as ideias surgem em contextos específicos e por razões determinadas. Para Marx, a ideologia se tornou um instrumento de dominação da classe dominante, a burguesia, sobre a classe dominada, o proletariado. Segundo o filósofo, havia uma base material, a economia, que sustentava o sistema capitalista de dominação. Essa base material era acompanhada e legitimada por uma superestrutura composta pelo Estado, pela política, pela cultura, pela religião e pelas ideologias. Marx sustentava a ideia de que foi estabelecido um vasto aparato ideológico para justificar a manutenção e a predominância dos interesses da burguesia sobre os interesses do proletariado, apresentando-os como legítimos, morais e concretos. Desta forma, o Estado emergiu como um mecanismo de dominação por meio de um sistema político. A cultura, a religião e a ideologia eram utilizadas como ferramentas de dominação cultural, induzindo o proletariado a aceitar a sua própria subjugação. A ideologia servia como um meio de manter a população pacificada por meio de uma ilusão, a de que o capitalismo e a propriedade privada eram justos. O filósofo marxista francês contemporâneo Louis Althusser refinou a visão crítica da ideologia no século XX, partindo da perspectiva marxista. Para Althusser, a ideologia opera por meio de um discurso lacunar. Trata-se de um discurso aparentemente real e válido, que não está totalmente incorreto, mas que apresenta lacunas. As lacunas deixadas pelo discurso ideológico abrem um espaço para a falsa legitimação daquilo que não é legítimo. O discurso lacunar afirma coisas reais e, com isso, aparenta ser verdadeiro, mas deixa lacunas onde se encaixam elementos irreais, dando a aparência de verdade, mas sendo, na realidade, falso. Como a etimologia da palavra já sugere, as ideologias afirmam possuir a resposta perfeita para uma variedade de problemas humanos. Os idealizadores de ideologias procuram conceber planos para a criação de uma sociedade ideal. O próprio Auguste Comte, amplamente considerado o pai da sociologia, expressou o seguinte em seu discurso preliminar sobre o espírito positivo. Segundo ele, o espírito humano renuncia, a partir de agora, às investigações absolutas que apenas eram adequadas à sua infância e limita seus esforços ao domínio, desde então rapidamente progressivo, da verdadeira observação da matéria, das coisas relativas, única base possível dos conhecimentos verdadeiramente acessíveis, adaptados de forma criteriosa
às nossas necessidades efetivas. De acordo com Comte, o conhecimento humano é capaz de abarcar toda a realidade, conceber um projeto para uma civilização perfeita. Ele afirmava que seu sistema havia desvendado todos os aspectos da realidade. Sua ideologia positivista prognosticou uma nova era para a humanidade. Conforme suas previsões, as religiões seriam suplantadas, assim como a moral tradicional do Ocidente, dando lugar a uma sociedade totalmente fundamentada na ciência e no materialismo. Essa ideologia serve de base para a sua sociologia. As ideologias desenvolvem protótipos de civilizações ideais porque os seus autores têm a convicção de que compreendem toda ou, ao menos, a maior parte da realidade. Uma vez que a sociedade perfeita pode ser formada, o governo ideológico se vê no direito de eliminar aqueles que atrapalhem tamanho bem aparente, já que não existe uma punição além da terrena. O contraponto da ideologia, observação da realidade. Para compreender o oposto da ideologia, é útil analisar a observação da realidade. Esse processo envolve a construção de teorias e descoberta de princípios, embora reconheça que esses não são capazes de abarcar toda a existência. O pensamento do santo Tomás de Aquino e Aristóteles se opõe às ideologias. Para esses filósofos, a verdade é a conformidade do intelecto com a realidade. Eles acreditam que o bem supremo criou o mundo com uma sabedoria tão vasta que os seres humanos passarão a eternidade descobrindo novos aspectos positivos. Embora reconheçam a existência das realidades imutáveis, eles argumentavam que essas realidades sempre apresentavam novos elementos e nuances que o homem não pode compreender inteiramente, mesmo após gerações de estudos. Para os ideólogos, no entanto, a verdade é a conformidade da realidade com os seus próprios pensamentos. Vejamos qual é a utilidade da ideologia. Segundo a concepção clássica proposta por Tracy, a ideologia serve para compreender e organizar historicamente o conjunto de ideias formuladas pela sociedade. Na abordagem crítica, a ideologia serve para manter a aparente validade de um discurso falso, com o propósito de perpetuar uma estrutura de dominação sobre pessoas ou de tornar uma ideia falsa ou limitada como dominante. Podemos ilustrar com alguns exemplos para facilitar a compreensão da ideologia. Meritocracia. No contexto do sistema capitalista liberal, caracterizado pela desigualdade de classes e pela dominação de uma classe social mais privilegiada, foi forjada uma ideologia de mérito. Nesse sistema, a crença é de que a desigualdade é o resultado do esforço individual. Acredita-se que aqueles que estudam mais, trabalham mais e possuem habilidades administrativas mais desenvolvidas conseguem alcançar seu sucesso econômico. Por conseguinte, as camadas mais desfavorecidas seriam compostas por pessoas que não merecem a riqueza por não terem se esforçado o suficiente para obtê-las ou por não saberem gerir o dinheiro adequadamente. Vejamos a ideologia de gênero. A partir do século XX, houve um aumento do debate sobre questões do gênero impulsionado pelos movimentos feministas que questionaram o papel da mulher na sociedade. Isso levou à discussão sobre o significado de ser mulher e de ser homem, com algumas teorias concluindo que a identidade de gênero não está ligada ao sexo biológico, mas sim aos papéis sociais e culturais
Essa perspectiva legitimou que pessoas transexuais se identificassem com um gênero diferente do sexo atribuído ao nascer. Para desacreditar essas teorias, setores conservadores da sociedade rotulam-nas de ideologia de gênero, conseguindo assim desqualificar o discurso de gênero com falso dentro do domínio linguístico. É importante ressaltar que aqueles que concordam com as teorias de gênero nunca devem usar o termo ideologia de gênero, pois isso automaticamente reprova o discurso sobre o próprio gênero. Classificação das perspectivas ideológicas. De uma forma que se deve ter cautela ao utilizar o termo ideologia em conexão com o termo gênero, é importante ser criterioso ao empregar o termo ideologia em associação com outros termos políticos. Se você concorda com uma determinada visão política, evite rotulá-la como ideologia. Se você acredita que uma teoria consiste em um conjunto de ideias falsas, ilusórias ou enganosas, então é justificável denominá-la como ideologia. No entanto, o senso comum tende a designar como ideologia qualquer tipo de discurso, teoria ou conjunto de ideias, presumindo que qualquer perspectiva política pode ser caracterizada como ideologia política. Como resultado, surgiu uma variedade de ideologias, incluindo algumas da que vou mencionar agora. Ideologia fascista, implantada na Itália e Alemanha, tinha um caráter militar, expansionista e autoritário. Ideologia comunista, disseminada na Rússia e outros países, visando a implantação de um sistema de igualdade social. A ideologia democrática surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, e tem como ideal a participação dos cidadãos na vida política. A ideologia capitalista surgiu na Europa e era ligada ao desenvolvimento da burguesia, que visava o lucro e o acúmulo de riquezas. A ideologia conservadora são ideias ligadas à manutenção dos valores morais e sociais de uma sociedade. A ideologia anarquista defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle de poder. E a ideologia nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. Propaganda ideológica. Vejamos o que significa. A propaganda ideológica é a que vende ideias e não produtos. É feita de modo muito mais sutil e por isso é muito mais perigosa. Raramente é identificada como propaganda. As mensagens apresentam uma versão da realidade a partir da qual se propõe a necessidade de manter a sociedade nas condições que se encontra ou transformar em sua estrutura econômica, regime político ou sistema cultural. O que na maioria das vezes não percebemos é que há sempre uma seleção prévia de aspectos da realidade que vão ser apresentados e uma interpretação dessa realidade a partir de um ponto de vista que serve a determinados interesses. A propaganda ideológica elabora as ideias de forma a adaptá-las às condições de entendimento de seus receptores, criando a impressão de que atende aos seus interesses. As técnicas usadas são a universalização dos interesses de um pequeno grupo, a transferência dos benefícios diretamente para os receptores, a ocultação dos efeitos da exploração. Assim, este tipo de propaganda difunde apenas o essencial do conteúdo de uma ideologia, selecionando algumas ideias fundamentais e transformando-as em poucas fórmulas resumidas e simples, isto é, em palavras de ordem e slogan. A palavra de ordem resume o objetivo a ser atingido. Por exemplo, o povo unido jamais será vencido.
O slogan contém um apelo aos sentimentos de amor, de ódio, indignação e entusiasmo. Para que o controle ideológico sobre a população seja mantido, é necessário criar alguns mecanismos que impeçam o indivíduo de observar com olhos críticos o meio em que vive, o que o levaria à consciência de suas reais condições de vida e de ter informações diferentes das veiculadas pela ideologia dominante. Assim, é preciso que estejamos sempre atentos. É evidente que não vamos negar que todas as informações que nos chegam, seja por produtos ou serviços, seja sobre o mundo em geral, o importante é mantermos uma postura crítica, questionadora, comparando sempre as informações entre si, observando o que ocorre à nossa volta, para podermos ter uma visão mais global dos fatos e, principalmente, o conhecimento da origem das ideias veiculadas pelos meios de comunicação de massa para descobrirmos a quem realmente elas servem. Se você gostou do nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E no próximo vídeo, vamos tratar da lógica. O que é lógica? Até breve.